Olá pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um programa Bate-Papo das 6 aqui na TV Sim, o seu canal local. Um programa que está sendo transmitido ao vivo e ao vivo também, olha que bacana, no YouTube. Se você quiser também, você pode escutar esse programa que também está sendo transmitido ao vivo na Rádio Sim 16.1. Ou seja, todos os meios para levar até você informações de qualidade, informações com atualidade. Porque eu sempre falo, você merece e a sua família também tem esse direito de escutar e de ficar antenada em tudo que está acontecendo no nosso município, na nossa região e, claro, no nosso país. E por isso que o nosso programa Bate-Papo das 6, hoje, quinta-feira legal, a quinta-feira do direito, a quinta-feira que a gente traz sempre profissionais da área, profissionais renomados, conhecedores de assunto, que esclarece o que a gente trata aqui de A a Z. Então vale a pena ficar aqui conosco. WhatsApp, fala com o vizinho, fala com algum parente. Olha, tá começando aí o programa Bate-Papo das 6, quinta-feira, e olha que assunto legal. Primeiro bloco, gente, só para vocês se situarem e ver que vale a pena. Primeiro bloco, nós vamos estar aqui com dois excelentes profissionais, advogados, Dr. Rodrigo Dadalto, Dr. Luiz Felipe, que vão falar um pouco para a gente, não sei se vocês já ouviram falar, a Lei Geral de Proteção de Dados. Espera um pouquinho que vale a pena você escutar. O segundo e terceiro bloco, Dr. Rodrigo Dadalto continua com a gente, aí nós vamos chamar para a bancada o advogado Dr. Geraldo Tadeu Escaramuça para falar algo novo aí que está acontecendo, está tendo muitas repercussões, que são as unificações das comarcas. Você sabia que a comarca de Jaguaré, o nosso município aqui pertinho, acabou e agora tudo veio para Linhares? E aí, vai dar certo? Espera um pouquinho que vale a pena e é por isso que eu vou pedir à produção para abrir essa câmera e mostrar a bancada do nosso primeiro momento, do nosso primeiro bloco. Está aqui do meu lado, Dr. Rodrigo Dadalto, advogado, ex-presidente da OAB Espírito Santo, subseção de Linhares. Dr. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença e pela disponibilidade. Obrigado, professor Bernardo. Boa noite, doutor Luiz Felipe, doutor Tadeu e a todos que nos acompanham. É uma satisfação participar do programa e poder levar um pouco de informação para aqueles que precisam. Bacana, doutor Rodrigo. A satisfação é toda nossa. Ali na ponta esquerda da bancada, né, doutor Luiz Felipe? Obrigado também, viu? Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, professor Bernardo, pelo convite. Um abraço ao doutor Rodrigo, doutor Tadeu, forte abraço e um abraço a todos aqueles que nos acompanham no dia de hoje. Bacana. E vamos lá, ó, por mais que ele venha entrar no segundo e terceiro bloco, ele já está ali esperando o momento dele. Doutor Tadeu Escaramuça, obrigado, Tadeu. Também seja bem-vindo aqui ao programa. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo, Bernardo, Luiz Felipe. E agradecer o convite, tá, Bernardo? Está aqui. É um prazer. Bacana. Tá aí, gente. A equipe tá montada, o programa Bate-Papo das 6 está afiadinho, feito para você. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos começar nesse primeiro bloco com um assunto que eu falei há pouco, que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Você vai ver que é uma lei que está ligado à maneira correta, legal, de você usar as redes sociais. Principalmente agora, pessoal, que com esse período de pandemia, a incidência, né, de utilização das redes sociais, da internet, fake news, enfim, tá brotando por aí. E aí, é terra sem lei mesmo ou não? Tem implicações jurídicas legais? O que acontece? Daqui 2 meses, vou começar com o doutor Rodrigo aqui do meu lado. Daqui 2 meses, né, doutor Rodrigo, essa Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai passar a vigorar aqui no nosso meio. E aí a pergunta que a gente faz é, por que a gente precisa dessa lei? Qual é o objetivo dela para a gente ter como primeira pergunta o pessoal lá de casa já começar a entender o que nós vamos falar nesse primeiro bloco? Fique à vontade, doutor. O ativo mais importante do ponto de vista econômico é a informação. Perfeito, isso aí. E com a maior utilização da internet, dos meios de tecnologia, passou a ser muito fácil você ter acesso a informações pessoais. E informações pessoais essa que são valiosas para as empresas do ponto de vista estratégico. Por outro lado, existe uma preocupação muito grande, porque uma vez com essa facilidade de ter conhecimento do comportamento das pessoas, passa a existir uma vulnerabilidade maior.
As pessoas ficam expostas a risco. Perfeito. Então, daí nasce a importância de ter uma lei de proteção de dados que regulamenta o assunto de direitos e deveres dos usuários de internet, como também protegendo a intimidade, a vida privada, a honra das pessoas, mas ao mesmo tempo também estimulando o desenvolvimento econômico. Perfeito. E essa fala sua, doutor, eu já passo esse bate-papo ali para o Luiz para perguntar o seguinte, doutor Luiz, diante do que o doutor Rodrigo Dadalto falou, você acha que essa lei vai pegar mesmo, na sua opinião? As empresas elas vão cumprir, vão obedecer? Qual está sendo a sua opinião sobre ela? Professor Bernardo, a lei já pegou. Opa! A lei já pegou, por quê? Como a gente vive na sociedade da informação, informação é ativo, ativo é negócio. Esse movimento de proteção de dados já vem lá da Europa, desde o ano de 2010, onde já começou a se discutir a importância da proteção de dados. O grande boom aconteceu em 2016 com o famoso Cambridge Analytica. Então, a partir dali, o foco para a proteção de dados ele foi aumentado. Então, hoje, a Europa em si já possui grupos de empresas que somente fazem negócios com países que também já têm implantado uma lei de proteção de dados. Então isso já existe na Europa. O Brasil que está começando agora. Exatamente. Inclusive, a nossa lei de proteção de dados ela foi inspirada na GDPR, que é a General Data Protection Officer, que é a Lei Geral de Proteção de Dados da Europa. Entendi, bacana. E nesse sentido, doutor Dadalto, para a gente aprofundar um pouquinho mais o conhecimento dessa lei, ela aplica a quem não se aplica? Como é que é? Fala um pouquinho mais nesse sentido para a gente. Essa lei, professor, ela se aplica à administração pública de um modo geral, e aí entram todos os órgãos públicos da administração direta, indireta, e aí a gente pode exemplificar, por exemplo, aqui, o INSS, uma empresa pública, uma Caixa Econômica Federal, os Correios, e, por outro lado, também as empresas privadas. E aí importante. a gente pode exemplificar aqui como escolas, laboratórios, o comércio em geral. Então, além disso, também profissionais liberais. Todos aqueles que, de algum modo, exercem uma atividade econômica e coletam dados pessoais, eles são obrigados a respeitar. Então, vamos supor, ainda que não seja uma empresa, propriamente dito, um profissional, por exemplo, ele tem cadastro dos clientes, e ele precisa também se adequar à lei e respeitar ela. Então, ou seja, todos aqueles que têm, que envolvem com pessoas que têm nos seus registros de computador dados pessoais, têm que se adequar a essa lei. Seria basicamente isso. Desde dados muito simples, e aí a gente toma como exemplo o comércio, que muitas vezes alguns vendem ainda no crediário próprio e coletam o nome da pessoa, o CPF, endereço, até dados que a gente considera, e a lei considera como sensíveis. E aí a gente está relacionado, a gente pode lembrar dos laboratórios, que são dados, por exemplo, que estão relacionados à saúde. Isso aí seria um dado sensível? Um dado sensível. Então, a cor, sexo, raça, isso aí também é dados sensíveis? Também. Nossa, então, doutor Luiz, então o doutor Dadalto está falando uma coisa interessantíssima, ou seja, muitas empresas profissionais liberais vão ter que se adequar. E será que o pessoal está sabendo disso? Olha... Porque daqui 2 meses que ela vai entrar em vigor, não é? Sim, ela vai entrar em vigor aqui 2 meses. Já está sendo amplamente difundido, mas grande parte da população ainda desconhece os efeitos e a necessidade de adequação da Lei Geral de Proteção de Dados. Que muita gente acha que essa é uma lei para as redes sociais, essa é uma lei para empresas de tecnologia. Não. Isso é importante deixar claro essa isso, é uma né? lei para todos, inclusive para quem está no mundo offline, para quem coleta lá no seu cadastro, no seu sistema logístico, os dados dos seus clientes. Deixa eu perguntar alguma. Se a pessoa que está vendo o programa agora falou, nossa, eu trabalho, né, Dadalto, com cliente, uma escola, eu nunca ouvi essa Lei Geral de Proteção de Dados, mas está nos assistindo. Sim. O que você recomenda nesse momento? É buscar informações, né? Mas tem alguma fonte que a pessoa agora, terminando o programa, ou amanhã, pode olhar e pode entender o que vem pela frente aí? Olha, o ideal, assim, devido até à complexidade do assunto, o ideal é que a pessoa procure um advogado da confiança dela. E a partir dali, ele vai passar orientações baseado na lei. O que a pessoa pode fazer, de que forma fazer, né? E como o Dr. Luiz Felipe falou, mesmo antes da entrada em vigor dessa lei, as pessoas e as empresas que precisam se adequar, elas podem
se antecipar às medidas de proteção. Uhum. Quer dizer, ela já, mesmo que a lei venha entrar daqui 2 meses, ela já pode, conhecendo a lei, procurando um advogado de sua confiança, ela já pode já iniciar todo esse procedimento já para ficar preparada, seria isso? Exatamente. Exatamente. Então é algo sério, né? Sim. Eu tô batendo nessa tecla porque é importante, viu, pessoal? Você de escola, profissional autônomo, empresa, tem cadastro de funcionário, se você não se atentou a ela, tá na hora de se atentar, né, Luiz? Sim. É uma coisa para ser vista com urgência pelo empresário, desde o microempresário até as grandes empresas. É altamente recomendável que se procure um profissional da confiança para começar a estruturar um programa de adequação. Isso é importante. E, doutor, aqui não se aplica essa lei? Ô Bernardo, essa lei ela não se aplica, por exemplo, para fins jornalísticos, exemplo aqui, né? Ok, bem. Uhum. Por exemplo, também para fins acadêmicos, para fins culturais, para segurança pública de um modo geral, né? Segurança do Estado. Então, fora isso, fora essas exceções, e aqui também a gente retira daqui todas as relações particulares, pessoais que não têm finalidade econômica, também ela não vai se aplicar. Mas toda pessoa ou toda empresa que exerce alguma atividade econômica, ele tem que se adequar. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui ainda com você, ainda naqueles que não se aplica. Nós temos aqui, vamos falar de Linhares aqui, que também se aplica a todo mundo que está nos assistindo. Tem várias instituições filantrópicas, de atividades não econômicas, né? Projetos de criança e adolescente, às vezes a criança ela é cadastrada nesse projeto social para fazer ali uma oficina, atividades no contraturno dela. Aquela instituição social precisa se atentar a essa lei? Acho que não, né? Olha, a lei não diz expressamente. Então, tem determinadas situações que só o tempo vai dizer, e para isso que existe até a jurisprudência. Perfeito. Para poder interpretar essa lei e orientar melhor as pessoas. E aí, numa situação dessa, o ideal é que seja adequado, que seja respeitado todas as exigências da lei. Porque é interessante que muita coisa ainda, né, doutor Luiz Felipe, muita coisa ainda vai vir por novo, né? Quer dizer, é algo novo, né? Então muita coisa ainda vai ser descoberta ainda no decorrer da aplicação dela, não é isso? Só complementando também o que o doutor Rodrigo nos disse agora, eu acredito que sim, inclusive as instituições filantrópicas vão ter que se adequar. Por quê? Porque no caso de tratamento de dados de crianças e de adolescentes, a própria lei tem uma seção que trata exclusivamente desses dados. Então também são caracterizados como os dados sensíveis. Ainda que ela não tenha uma atividade econômica, eu creio que é de bom tom se adequar, porque trata-se de dados sensíveis relativos a menores de idade. Aí, pessoal, também assim, é interessantíssimo. Tá vendo como é que é válido? Então, se atenta à Lei Geral de Proteção de Dados, procure, até dar uma paradinha aqui, procure algum advogado de confiança, entenda melhor sobre isso. É muito sério o que está sendo tratado aqui. E aí, doutor Rodrigo Dadalto, veio uma pergunta aqui para você, que eu até vendo no meu celular, eu anotei, e a pergunta é o seguinte. Até agora, então, não existe no Brasil uma lei específica que estabelece penalidades para quem cria e difunde notícias falsas? Acho que ele está querendo dizer que é o fake news, né? A famosa fake news. Está arrasando aí, né? E aí? Hoje, a fake news ela ainda não é tipificada no Código Penal como crime. Porém, os efeitos de uma notícia falsa, ele pode trazer danos à pessoa. Pode atingir a reputação da pessoa, a imagem. Então, hoje, por exemplo, é aplicada desde a Constituição Federal, lá o artigo 5º, inciso 10, que trata da vida privada, da intimidade, a honra. Inclusive, isso é direito fundamental da Constituição. Passa pelo Código Civil, alguns dispositivos do Código Civil também regulamentam o assunto, como 187, 422. Passa pelo Código Penal. E mais propriamente dito, hoje a gente tem o Marco Civil da Internet, que ele trata dos direitos e deveres tanto dos usuários como também dos provedores. Quer dizer, então a gente não tem uma lei específica que traz penalidade a quem faz o fake news. Existe uma série de leis aí que atribuem responsabilidades, né? Exatamente. Tudo que a gente faz no mundo virtual reflete no nosso mundo real. Então,
Não, a gente hoje tem que acabar com essa ideia de que eu estou na internet, eu estou coberto pelo manto do anonimato. Não existe mais. Tudo que você publica numa rede social, você está publicando para o grande mundo. Pode falar, pois não, doutor, fica à Só vontade. um Fica à parêntese vontade. aqui, Aham. porque apesar de hoje ainda não estar tipificado o crime, mas existem uma série de projetos em andamento no Congresso Nacional. Interessante. Inclusive um deles é do Felipe Rigoni, que é um deputado da nossa região, que ele visa combater as organizações criminosas, a difusão dessas mensagens através de robôs. Então, e assim como esse projeto dele, também existem outros. Porque realmente, como o doutor Luiz Felipe falou, não é uma terra sem lei, Isso. né? E as pessoas precisam respeitar a vida privada, a intimidade e a honra do semelhante. E parece-me que está cada vez mais forte essa responsabilização, porque as pessoas estão usando mais as redes sociais. E hoje, me corrija se eu estiver errado, parece-me que em algumas redes sociais a gente tem uma linguagem muito agressiva, não é? E às vezes eu gostei muito da sua fala também, doutor Luiz Felipe, achando que está cobertado pelo anonimato. Então, essa coisa vai mudar, está mudando. Está mudando. Né? Está mudando. Como o doutor Rodrigo disse, vários projetos de lei estão tramitando para poder frear a disseminação das notícias inverídicas, que nos projetos de lei trata como desinformação. Uhum. Inclusive, aqui no estado mesmo, acho que foi anteontem, entrou em vigor uma lei estadual que estabelece multa para quem difundir fake news envolvendo a pandemia. Porque é uma lei do Estado? É do Estado. Olha que Só que interessante. como o Estado não pode legislar na esfera criminal, isso é a cargo só da União, do governo federal, Perfeito. o governo do Estado, pelo menos, estabeleceu multa. Porque, logicamente, que uma notícia falsa, ainda mais envolvendo, estando relacionado à saúde das pessoas, pode provocar um dano enorme. Não, com certeza. Tá vendo, pessoal? Assim, a gente tem que entender o que está sendo falado e saber utilizar corretamente as redes sociais. E aí, doutor Luiz, passo para você a bola agora. Uma pessoa, ela foi... sofreu uma ofensa na rede social. Vamos colocar um caso que, infelizmente, acontece, a gente sabe, às vezes a gente está olhando, vê uma ofensa de uma pessoa para outra, ela foi ofendida ali. O que ela faz? Quais os direitos dela nesse caso? O que você recomenda nesse contexto? Por mais difícil que seja, professor, é manter a calma no primeiro momento. Por mais difícil que isso seja. Verdade. E segundo, que ela procure um advogado de sua confiança de posse do link de acesso a essa ofensa na plataforma em que ela sofreu. Seja no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Procure o advogado porque ele vai ter meios de preservar essa prova para que ela tenha validade caso venha a se tornar posteriormente um processo judicial. As plataformas também de rede social, elas disponibilizam um canal de abuso, onde você pode diretamente na plataforma fazer a denúncia e esse conteúdo ser removido pela própria plataforma. Caso esse procedimento não tenha eficácia, a própria plataforma não remova esse conteúdo, ela pode, via judicial, pleitear uma remoção, alegando que foi uma ofensa que atingiu a sua honra, a sua intimidade, e, por fim, registrar um boletim de ocorrência no órgão competente para poder se municiar de todo o conjunto probatório necessário para que, de fato, ela tenha essa ofensa reparada. É interessante, né, Rodrigo Dadal? O doutor Luiz deu uma explanação bem legal. O agressor, aquele que ofende uma outra na rede social e a vítima consegue comprovar, o agressor pode ser responsabilizado civilmente, penalmente, né? Tem reflexo na esfera civil e também criminal. Então, por exemplo, ele pode responder por injúria, calúnia, difamação e ser responsabilizado por isso na esfera criminal, como também, como o doutor Luiz Felipe disse, na esfera civil, ele pagar uma indenização por danos morais. Às vezes o juiz ele vai determinar que ele faça uma retratação pública ou que ele retire o conteúdo, se a própria plataforma não retirar. Então, assim, são várias formas, várias medidas que ele pode adotar simultaneamente para poder buscar a reparação do dano dele. Agora, a plataforma retirar aquele conteúdo que está lesando a honra de uma determinada pessoa. Quando a plataforma só retira mediante decisão judicial ou não? A plataforma ela já tem a liberdade de ver que aquela coisa está esquentando, vamos assim dizer, e já retira. Como é que é isso?
Em alguns casos, dependendo do grau da ofensa e a indicação da pessoa de que aquilo realmente foi direcionado a ela e que um crime ocorreu ali, a própria plataforma já tem autonomia para poder retirar. Entendi. Acontece casos que a própria plataforma não retira, e é aí que se buscam outras alternativas. Mas sim, a plataforma tem essa autonomia, se identificado um ilícito, identificado um crime, retirar o conteúdo. Não, bacana. Tem que estar atento para isso. E nesse contexto, né, doutor Rodrigo Dadalto, assim, que a gente está falando, já entrando nessa questão das ofensas, dos cuidados, a Lei Geral de Proteção, ela trata disso, dessas discussões, dessas agressões verbais que acontecem entre pessoas físicas ou não? Ou a lei geral só cuida daquela questão de proteção de dados? Não, a rigor não. A lei de proteção, ela se destina a todos que coletam dados pessoais, mas não se aplica nesse caso de relações privadas de pessoas que não visam lucro. Tá, né? Entendi. Então, assim, no nosso ponto de vista, se aplicam outros dispositivos, como o Marco Civil da Internet, Perfeito. o Código Civil, às vezes pode ser uma lei de acesso à informação, mas não, no caso, a lei de proteção de dados. É interessante que então são situações diferentes, né? Lei Geral de Proteção de Dados para essas determinadas situações, e essas agressões têm todo um outro arcabouço, né? Um conjunto de responsabilidades nesse sentido. Agora, deixando um pouquinho essa Lei Geral de Proteção de Dados e ainda continuando nessas agressões. Então, doutor Rodrigo, evita bater boca, não é isso? Igual claro. O doutor Luiz falou, calma no primeiro momento. Concorda com isso? Claro, todo mundo tem a liberdade de expressão garantido como direito fundamental pela Constituição Federal. Mas existe, às vezes, uma linha muito tênue entre aquilo que é permitido e o que caracteriza abuso de direito. O artigo 187 do Código Civil diz que um titular do direito, ele comete um ato ilícito quando, ao exercê-lo, ele excede manifestamente os fins econômicos, os fins sociais, da boa-fé, e acaba causando dano a outro. Então, uma vez causando esse ato ilícito, acaba que gera o direito o dever de reparar o dano. Você está falando, doutor Rodrigo Dadal está falando uma coisa interessante, que é aquela questão da liberdade de expressão, né? Às vezes a pessoa entra numa discussão e amparado, pelo menos na cabeça dela, que ela está naquela liberdade de expressão, e vai atirando para tudo quanto é lado. É o meu direito fundamental. Não é por aí não, tem limites, não é isso? Tem limite. Só para deixar isso claro também, o doutor Rodrigo falou muito bem isso. É aquela máxima que a gente aprende desde cedo. O nosso direito termina onde começa o do outro. Então, tem que ter muito cuidado com essa situação do que a gente fala, do que a gente expõe na rede social, porque ali a gente está colocando isso em livre acesso para todo mundo que, por algum motivo, algum acaso, venha a passar pela sua página, pelo seu perfil. Bacana, bacana. Obrigado, doutor Rodrigo Dadalto, também doutor Luiz Felipe. Nós chegamos, portanto, pessoal, ao fim do primeiro bloco. Você vê que coisa bacana, importante? Atenção, fica a dica, hein? Redes sociais não é terra sem lei. Os doutores falaram aqui que tem uma série de medidas judiciais com responsabilização. E um outro recado para vocês. Lei Geral de Proteção de Dados. Não esquece disso não. Obrigado. Terminamos o primeiro bloco e eu tenho certeza que você vai estar aqui com a gente no segundo, com a presença aqui, junto com o Rodrigo Dadalto, o doutor Tadeu Escaramuça. Vamos falar um pouquinho dessa unificação das comarcas aí. Vale a pena a gente conversar um pouco sobre isso. Espero vocês rapidinho. Olá pessoal, voltamos para o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6 aqui na TV Sim. Tá sendo transmitido simultaneamente ao vivo, né, no YouTube e também na Rádio Sim 16.1. Nós estamos aqui no segundo bloco com um tema novo. Primeiro bloco, Lei Geral de Proteção de Dados, os cuidados das redes sociais, coisa bacana, conseguimos praticamente fechar o assunto e não vai ser diferente no segundo e no terceiro bloco, que nós vamos fazer uma tabelinha aqui com o doutor Rodrigo Dadalto, que continua com a gente, advogado, ex-presidente da UAB de Linhares, da UAB do Espírito Santo, subseção de Linhares, e estamos ali também, vocês podem ver, a tela está totalmente aberta aí, doutor Tadeu Escaramuça, que é advogado e coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da nossa Faculdade Municipal, a Faculdade Faceli. Deixa eu começar aqui com o doutor Dadalto.
E o tema é a unificação das comarcas. Lembra que eu falei no inicinho? Vamos lá, então vamos conversar um pouquinho. Doutor, o que é isso? O que está acontecendo essa questão de unificação aí de comarca? Só para o pessoal já começar a entrar no ritmo da nossa temática aí. Professor, na semana passada, na quinta-feira, o Tribunal de Justiça editou uma resolução em que ele extinguiu algumas comarcas do interior, né, e, na verdade, unificou com outras. Isso a gente interpreta e vê como um grande retrocesso. E, assim, porque afasta do cidadão o direito de acesso à justiça. Só para a gente ter uma ideia, 28 comarcas deixaram de existir. 28 do Estado do Espírito Santo. Do Estado do Espírito Santo. E aqui mais próximo que a gente tem é Rio Bananal, que foi incorporado a Linhares. E Jaguaré, como foi falado no início, na verdade ela foi incorporada a São Mateus. A São Mateus. A São Mateus. Isso aí. E com isso tem uma repercussão muito grande, porque os processos dessas localidades vão ser remetidos, né, para essas outras comarcas que estão recebendo, e isso vai sobrecarregar ainda mais um serviço que já vem acontecendo de forma, vamos dizer, com muita dificuldade, porque são poucos servidores comparado à demanda de causas. A gente vê, né, Tadeu, nessa linha de raciocínio, e o doutor Rodrigo Dadal tocou num ponto bom, um retrocesso vai dificultar o acesso do cidadão à justiça. Eu fico imaginando, Tadeu, uma pessoa, por exemplo, me lembrou aqui de São Jorge dos Tiradentes, né? Eu acho que é um município... É um distrito. É um distrito que faz parte de Rio Bananal. Teria que vir Linhares, então, para entrar com uma ação para pedir pensão alimentícia para o filho. Dificuldade mesmo, né, Tadeu? Como é que você está vendo isso também? Eu concordo com o Rodrigo, porque eu também concordo com a questão que está sendo um retrocesso nesse sentido, Bernardo. A dificuldade não só para o cidadão, mas também para o advogado que mora, né, na comarca ali de Rio Bananal, né? Eu estava pensando aqui, até conversei com você antes, Bernardo, um exemplo aqui, né? A dificuldade, a luta que vai ser desse advogado do cliente, né? Vamos colocar aqui Rio Bananal, que dá mais ou menos uns 46 quilômetros, né? Até o Fórum 45. Você tem essa... Não, eu fiz só um levantamento aqui, só de algumas comarcas que me chamam a atenção. Por exemplo, principalmente Conceição da Barra, então, Pedro Canário agora foi integrada à comarca de Conceição da Barra. São mais ou menos 53 quilômetros. Nossa Senhora. Rio Bananal, mais ou menos 45, 46, até o fórum, né? A sede ali. E Jaguaré, que foi unificada à comarca de São Mateus, mais ou menos 42 quilômetros. Aí sabe que eu fico imaginando, para dar um exemplo aí, a dificuldade que vai ser, vamos uma hipótese, né? O advogado vem lá de Bananal para uma audiência aqui, quer dizer, chega aqui, pode acontecer algum imprevisto, um exemplo, né? O juiz passou mal. Que às vezes acontece, ou a né? parte contrária, né? A parte contrária não foi intimada, aí vai redesignar nova data. Nossa, que aí volta, né, para Bananal, só aí por baixo aí dá mais ou menos 96 quilômetros, mais ou menos. Isso se a pessoa 92 quilômetros. Não, isso se a pessoa 92. Não residir no interior do município de Rio Bananal, como você falou, São Jorge e Tiradentes, lá tem Barra de São Francisco. E outros. E a questão também, né, Rodrigo Dadal, Tadeu, ficam à vontade aí, não é nem apenas a localidade, também é o dinheiro, que a pessoa tem que pagar ônibus, pagar gasolina, né? Nem todo mundo tem carro próprio. Às vezes sai uma intimação, por exemplo, né, uma intimação, nem todo cartório faz isso, mas essa intimação para o advogado é o seguinte: tomar ciência da certidão do oficial de justiça de folhas tais. Nossa Senhora. E se manifestar no prazo legal. Entendi. Aí o advogado, às vezes a gente, né, liga para um colega e tudo, mas o advogado, às vezes, que não tem esse contato, vai sair lá de Bananal, chega aqui, sabe o que vai acontecer? Essa certidão, sabe o que é? Essa intimação é para só informar o seguinte: parte contrária, o requerido não foi localizado. Só isso? Só isso. Fala, doutor. E nisso a gente precisa lembrar que grande parte do acervo de processos hoje da Justiça, ele não é digitalizado, ele não é processo eletrônico.
por exemplo, aqui no nosso estado, só os processos de juizados especiais cíveis é que são eletrônicos. E aí, quando ele está nesse formato, todo mundo pode acessar do seu escritório, da sua casa, então facilita muito, porque eu tenho o processo ali na íntegra. Bem pontuado. Agora, se a gente pensar que, por exemplo, os processos da vara de família, da vara criminal, da infância e juventude, da justiça comum, são todos físicos, acontece isso que o doutor Tadeu falou. A gente precisa ter contato com os autos do processo para consultar documentos, enfim, fazer cópias e peticionar e até protocolar as nossas petições. Perfeito. Assim, vocês estão mostrando uma dificuldade tanto para o cliente quanto para o advogado. Doutor, deixa eu continuar ainda com o senhor aqui, como advogado e também ex-presidente da UAB Subseção de Linhares, conhece a tramitação da UAB. Essa foi uma decisão exclusiva do Tribunal de Justiça? A UAB participou? Como é que está sendo o posicionamento e o enfrentamento da UAB nesse contexto, doutor? Pelo que a gente pôde acompanhar, o Tribunal de Justiça ele realizou um estudo técnico na atual gestão. E ele apresentou que esse estudo, com a OAB participando de várias etapas. Então, a OAB estava ciente. Só que, assim, o que chama atenção é que no dia em que esse projeto foi para votação dentro do tribunal, não existiu nenhum representante da OAB lá. Pelo que a gente pôde acompanhar, o atual presidente, né, da seccional aqui do Estado, ele se limitou a mandar um ofício, dizendo que ele pediu para ser avisado com 10 dias de antecedência, e aí isso não foi respeitado, e depois ele protocolou outro ofício pedindo o adiamento dessa sessão, ou então que fosse garantido a ele um direito de sustentação oral. Então, assim, no nosso ponto de vista, houve falta de um acompanhamento, um vigor maior, porque a OAB ela tem abertura com a mídia, ela tem abertura com a população, aos órgãos, né, de um modo geral, sendo que numa situação dessa, inclusive depois, pelo que a gente acompanhou na mídia, a OAB se diz surpresa com o resultado e diz que a sessão foi realizada de forma secreta pelo tribunal, sendo que o tribunal demonstrou e publicou, inclusive, uma nota informativa dizendo que não, foi uma sessão aberta para todos que quiseram, apesar de virtual, mas foi uma sessão aberta. Né? Então, assim, no nosso ponto de vista, faltou um empenho maior para poder sensibilizar os desembargadores e mostrar que a justiça não pode ser vista como uma empresa que visa lucro. A justiça é para o cidadão garantir um direito dele, um direito à vida, à propriedade, à honra, enfim, todos os direitos. Então, e o Estado cobra por isso, através dos impostos. Então, o judiciário ele é muito bem remunerado para poder agora falar em economia naquilo que é essencial. No nosso ponto de vista, os cortes deveriam acontecer naquilo que é supérfluo, aquilo que não é essencial, mas não no acesso à justiça. E isso gera todo um desgaste que a gente está falando, inclusive aí eu jogo para o Tadeu, o doutor Tadeu, além de advogado, como eu falei, ele é coordenador do Núcleo de Prática Jurídica, então ele tem ali um contato com os alunos, estagiários, né? Futuros profissionais de direito, então, que também tem ali a necessidade de audiências, de processos. Então, você acha que isso, Tadeu, vai aumentar o volume de processos ali no NPJ? Que é como se fosse, pessoal, um atendimento jurídico gratuito, né, Tadeu? Sim. Fala só um pouquinho do que é o NPJ para você entrar, para o pessoal entender lá. Eu acho que o prejuízo, né, igual eu te falei, né, vai ser para o cidadão, para os advogados e até, entre aspas, aí, até para só fazer um adendo aqui, Bernardo, até no meu entendimento, tá? Opinião pessoal minha, até para os próprios servidores, porque é público e notório. Bem lembrado, bem lembrado. Eu acho que se não for todos os fóruns aqui do Estado, nas comarcas, mas pelo menos vamos como exemplo Linhares, vou dar um exemplo aqui, como o NPJ, né? A gente trabalha, são muitos processos na vara de família, primeira e segunda vara de família, um exemplo, se eu não me engano, a segunda vara de família hoje deve estar com quase 3 mil processos. É muita ação para 2 servidores. Aí. E é notório hoje que o que faz movimentar o fórum hoje são estagiários.
Você vai em todas as varas, só te interrompendo aqui, mas fica rapidinho. à vontade. Em todas as varas que você for aqui na comarca de Linhares, todas elas têm mais estagiários do que servidores. Aí, quer dizer, vai unificar, vai integralizar a comarca de Rio Bananal para Linhares, né? Eu não sei quantos processos vão vir, por exemplo, estou dando um exemplo da segunda vara, que a gente trabalha muito lá na segunda vara, a FACEL, NPJ, os processos. Quer dizer, vai vir mais processos e não vai aumentar, não sei, vai ser, acho que uma situação difícil. Vai ter que entender isso aí. E segura aí, Tadeu, que esse assunto é importante, porque a produção já está ali, ó, tempo que encerrar o segundo bloco. Encerramos rapidinho, gente. Terceiro bloco a gente volta e a gente continua com esse assunto da repercussão aí da unificação das comarcas, que vai afetar todo mundo, então todo mundo tem interesse nisso aí, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta. Um minutinho. Muito obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que você está acompanhando a gente desde o início. Se chegou no meio do programa, agradecemos imensamente. Se chegou agora, agradecemos também, porque o importante é você estar aqui conosco. O terceiro bloco, gente, ele é mais rapidinho e a gente está falando de unificação dessas comarcas. É isso mesmo. Rio Bananal não é mais, agora é Linhares. Jaguaré não é mais, agora é São Mateus. Pedro Canário não é mais, agora é Conceição da Barra. Tá vendo? Pensa com a gente. Eu vou jogar lá pro Tadeu, nesse sentido, que era aquela que a gente estava falando, né, Tadeu, no finalzinho do segundo bloco, a questão dos efeitos dessa unificação para o NPJ lá da FACEL, que tem alunos, tem acho que uns 900 processos, vai aumentar isso aí. Você queria finalizar alguma coisa, Sim. né? Em relação ao NPJ, como você já falou, nós temos quase 1000 processos. Desses 1000 processos, Bernardo, a maioria são processos na área de família. Né? Com a unificação, não tenho dúvidas que vai aumentar mais ainda a demanda, a quantidade, demanda, o funcionamento lá no NPJ. Né? E só para ser rápido, a preocupação, isso aí depois, se for o caso, ver junto à direção, vou dar um exemplo rapidinho aqui. Um cidadão de Rio Bananal, ele vai ser atendido, unificando, vai ser atendido lá no NPJ, com certeza, né? Se atender os requisitos, né, do pobre, no sentido da lei, que é quem ganha até 3 salários mínimos. Perfeito. Então, a pessoa vai chegar a primeira vez lá, a primeira vez vai ser, a gente chama de orientação. Então, o assistido, né, a pessoa vai expor a situação e, se for realmente o caso, né, de atendimento do NPJ, a gente vai marcar uma outra data, agendar outra data para essa pessoa vir para o atendimento e trazer a documentação. Quer então, dizer, a locomoção, duas gasto, vezes, né? Gasto. E a maioria, tem pessoas, às vezes, que nós atendemos pessoas, às vezes, lá, que chega lá mais ou menos 1h da tarde, por exemplo, que não tem dinheiro nem almoçou. É verdade. Então, quanto mais vir de Rio Bananal para cá o cidadão, que está desempregado, não tem renda nenhuma, tem que pagar a condução, chega aqui, se for o caso, tem que a alimentação e tudo. Então, se você for ver isso, é um retrocesso muito grande no meu entendimento. Tá? E falando nessa questão desses efeitos, agora eu jogo para o doutor Rodrigo, aproveitar esse terceiro bloco aqui. O doutor Rodrigo, na hora do intervalo, pessoal, ele comentou coisas interessantes que também estão por repercutir. Doutor, fala um pouquinho para a gente a questão do Ministério Público, concurso público, são as repercussões que essa unificação está gerando aí também. Não só o que a gente está falando, né? Mas também essas coisas que você vai falar para o pessoal, né? Exatamente, professor. Com essa unificação de comarcas, vários municípios, como a gente disse, está deixando de ter uma unidade do Poder Judiciário. E, naturalmente, existe uma possibilidade muito grande disso repercutir também para outros órgãos. A exemplo do Ministério Público, uma promotoria de justiça, então, que hoje existe dentro de Rio Bananal, corre um risco muito grande também de não existir mais. Um atendimento da Polícia Civil, uma delegacia, que deixa de existir, e tudo passa a ser incorporado a Linhares, sobrecarregando ainda mais, sendo que a gente sabe da realidade que são poucos servidores. Só que no nosso estado, por exemplo, o último concurso público que o tribunal fez para analistas foi em 2010.
2010. 2010. Então, assim, dentro de 10 anos, a quantidade de servidores, a gente pode falar que diminuiu, porque só foi aposentando, né? E, por outro lado, a demanda de processos aumentou demais. Então, o que ocorre é que, por exemplo, como foi falado aqui da vara de família, hoje cada cartório da vara de família de Linhares tem cerca de 3 mil processos. Nossa Senhora. Recebendo essa demanda de Rio Bananal, vai passar até 4. Vai aumentar uns 1.000 processos. 1.000 processos, sendo que tem um servidor do tribunal concursado, o restante são estagiários. Então, isso acaba, desculpa, só para finalizar, inclusive sobrecarregando aqueles servidores que estão na ativa e muitas vezes acabam tendo que sair de licença médica para tratamento psicológico. É isso que eu ia questionar. Estresse, depressão, né? Exato. É uma cobrança muito grande, até porque, por mais assim esforçado que sejam os estagiários, eles estão ali para aprender. E o tempo máximo de estágio, por lei, são 2 anos. Né? Então, assim, quando o estagiário ele chega em um nível de conhecimento e de rendimento ideal, ele sai e entra um outro, vamos dizer, mais inexperiente. E acaba que esse servidor que está lá concursado, que ele coordena todo o trabalho, ele, de fato, ele fica sobrecarregado e ele sente os efeitos na saúde. O doutor Rodrigo falou uma coisa interessante, essa situação do servidor, que é o, vamos dizer assim, o funcionário mesmo, né? Do Tribunal de funcionário. Justiça, e o estagiário. Tadeu, você que lida na faculdade, coordena, está com o aluno, está com o estagiário. Ali, o local de estágio, o estágio é uma prática, como o doutor falou, de aprendizado. Então, tem que ser dado ao estagiário um tratamento diferenciado do servidor. Assim, um tratamento diferenciado é o seguinte: o servidor tem a sua função, aprende também, mas o estagiário ele está ali estritamente para aprender. E é o que não está acontecendo isso. Até porque também a maioria dos estagiários, né, os contratos de estágio externos estão suspensos, né, na maioria dos órgãos, né? Então, os estagiários que fazem esse estágio externo, a maioria não estão trabalhando. Alguns estão home office, mas são muito lá na Facel, são muito poucos, né? Então, o prejuízo aí também para os alunos está sendo muito grande por causa disso. Né? Aí, doutor Rodrigo, eu fico pensando também, a gente está falando da questão do servidor, do advogado, eu fico pensando também até na visão do magistrado, né, doutor Luiz, que também vai ter uma sobrecarga muito grande também. E aí isso pode afetar, queria ouvir a opinião do senhor, até a prestação de serviço judicial à comunidade. Você acha que isso vai enfraquecer um pouco a trabalhar com o processo com mais calma, ver se ali tem todas as provas suficientes? Tem esse lado também, né? Tem. Da mesma forma que não é realizado concurso para servidor de analista, também de juiz tem muitos anos que o tribunal não realiza concurso. Então, hoje existe um déficit muito grande do número de juízes. E o que acaba acontecendo é que vários magistrados eles respondem por mais de uma unidade judiciária. Então, o mesmo juiz que despacha na primeira vara civil, às vezes ele vai despachar no juizado especial, ele vai despachar na fazenda pública, enfim, isso acaba sobrecarregando o magistrado e, de fato, às vezes pode comprometer a eficiência do serviço público, né? Porque a gente sabe que ali existem processos, mas assim, por trás daquelas folhas, são vidas que estão ali, direitos, né, a questão patrimonial, a questão de saúde, enfim, fica muito difícil a gente enumerar assuntos relacionados à infância e juventude, como foi falado, criminal. Então, assim, isso preocupa bastante, porque o judiciário ele se distancia da população. Isso é muito sério e a gente precisa ficar atento nisso. Tadeu, deixa eu te falar uma coisa aqui. Em termos de advocacia, tem todas essas dificuldades. Você acha que agora o advogado, e aí doutor Rodrigo também, vocês podem fazer um bate-bola, vai mudar o estilo de advogado? Você acha que ele vai agora tentar buscar mais aquela advocacia preventiva, aquela mediação, se valer muito daqueles meios alternativos de resolver conflito, né? Conciliação, mediação, arbitragem, que são meios que você tenta resolver sem ir no fórum. Você acha que vai mudar um pouquinho o perfil do trabalho do advogado no dia a dia, diante de todos esses problemas que a gente está colocando aqui? Bernardo, eu acredito... depois do doutor Rodrigo também eu queria na minha opinião pessoal, eu acredito que não. Tá. Eu creio, assim, que
para o advogado aqui de Linhares, né, para a gente aqui, pelo menos, eu creio que não vai mudar nada, não. Na minha opinião, não vai mudar, não. Você acha que não vai? Você tem essa mesma opinião? Eu penso um pouco diferente do Dr. Tadeu, com todo respeito, Claro. né? Mas, assim, na medida que existe essa dificuldade de acesso ao judiciário, até porque, não só pela morosidade, mas pelo custo que é também, só as custas processuais, aquela taxa de cartório, vamos dizer, é um valor expressivo que se paga para dar entrada em processos que não são de pequenas causas, no juizado especial. E aí, fora isso, está ganhando, vamos dizer, corpo os métodos, né, de soluções de conflito através de câmaras de arbitragem, núcleos de conciliação. E então existem, vamos dizer, eu entendo que existe um movimento grande, crescente, de uma atividade, seja na advocacia, para diminuir essa quantidade de processos e tentar evitar ir para a justiça, porque quando as partes não chegam a um acordo, ela transfere ao Estado, vamos dizer, o direito de decidir aquela questão. E, muitas vezes, a decisão que vem do juiz, ele agrada um, mas desagrada o outro. Exatamente. E na medida que a conciliação, ela busca um meio termo, cada um cede um pouco, né, para chegar num resultado que seja, vamos dizer, talvez não aquilo que a pessoa gostaria que fosse, mas algo satisfatório. Você concorda, doutor? Só fazer essa cultura da conciliação, sim, né, Tadeu? É isso que eu ia falar. Eu vou fazer uma ressalva aqui, Bernardo e Rodrigo, porque é o seguinte, você já tirou, né, da minha boca aqui, o Bernardo, é a questão da cultura dos advogados de Linhares. Também volto a falar que é a minha opinião. Essa questão de mediação e tudo, é cultura daqui de Linhares. Não está fortalecido para a comunidade jurídica. É muito pouco a prática disso aqui. Entendi. Entendeu? O exemplo aqui, na área no direito do trabalho, tem a junta de conciliação prévia, comissão de conciliação prévia, mas não tem em Linhares, só em Vitória. Entendeu? Então, aqui eu entendo que seria questão da cultura de nós advogados. Essa ressalva que eu quero fazer. Não, entendeu? bacana. Agora, essa cultura ela pode ser mudada, não pode, doutor Rodrigo Dalto? Assim, a gente pode começar a fazer trazer para Linhares esse tipo de cultura conciliatória. Você vê isso necessário também? Não, sem dúvida. Não justificando a unificação, mas assim, como está unificado, não sei como estão sendo os movimentos para tentar reverter, não sei se isso é possível, mas eu estou conversando com os senhores, uma forma assim, alternativa, vamos dizer assim. Né? O tribunal ele vem implantando o Sejusc, né? Tá. Que esse centro de conciliação prévia. Então, aquilo que não é resolvido dentro desse centro de conciliação, é que muitas vezes vai parar, vamos dizer, virar litígio propriamente dito. Mas, como eu falei, essa dificuldade de acesso à justiça e também por ser caro, muitas vezes o cidadão ele prefere abrir mão de um pouco daquele direito que ele entende que ele possui para poder chegar no meio termo e solucionar logo. Porque, querendo ou não, quem tem um processo na justiça, ele cria expectativas, né? E isso, às vezes, assim, acaba demorando muito tempo para ele ter um posicionamento do judiciário. E aí acaba que, muitas vezes, a expectativa dele se frustra por alguma razão. Então, assim, se ele puder evitar, a gente sempre aconselha o cliente, vamos evitar de entrar na justiça. Isso. Agora, não tem outra solução. Já esgotou todos os meios amigáveis de conversa, aí sim ele precisa ir para a justiça para poder garantir o direito dele. Bacana. Deixa eu voltar o terceiro bloco já está praticamente acabando, e eu queria só uma última pergunta rápida, para doutor Tadeu, doutor Rodrigo Dadalto. O fórum está suspenso as atividades, só para o pessoal ali entender, tem alguma data que vai voltar? Rapidinho, você sabe, doutor? O fórum, ele está fechado para o atendimento ao público, desde dos meados de março, e a previsão é agora ele retornar dia 15 de junho, sendo que os processos eletrônicos voltou a correr a tramitar os prazos a contar desde o início do mês passado. 4 de maio, né? 4 de maio, mais especificamente. Mas os processos físicos, eles só vão contar o prazo a partir do dia 15, e mesmo assim depende de um ato normativo do tribunal. Porque o Conselho Nacional de Justiça
autorizou que cada tribunal de cada estado decida o retorno e de que maneira que vai acontecer esse retorno. Entendi. Então a gente está na expectativa do nosso tribunal decidir isso, mas a princípio a previsão é de retornar o atendimento dia 15 de junho. Bacana. Aproveitar você aqui, doutor, rapidinho. Obrigado mais uma vez pela sua presença e seja muito bem-vindo aí ao programa Bate-Papo das 6 e igualmente a TV5. Eu que agradeço o convite mais uma vez, a oportunidade de estar aqui dividindo a mesa com os colegas, né, da nossa profissão e também de levar um pouco Claro. de informação, de conhecimento àqueles que precisam. Estou às ordens sempre que precisar. Muito obrigado, doutor Rodrigo Dadalto, mais uma vez. Doutor Tadeu Escaramuça, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço também, Bernardo, e é uma satisfação também estar aqui junto, né, com os colegas. Eu falei no início, Bernardo, rapidinho, Luiz Felipe, Dadalto, porque além de colega de profissão, são amigos, né? Isso. E obrigado pelo convite e a gente está sempre à disposição. Quando precisar, tá? Pode contar com a gente. Muito Boa obrigado. noite a todos. Com certeza iremos contar e trazeremos vocês novamente aqui, porque sempre é muito bom escutar gente que conhece do assunto. E igualmente, a gente agradece aí, doutor Luiz, Felipe, muito obrigado. Produção, dá para dar um foco lá, que está aí com a gente desde o início. Obrigado pela presença, doutor. Eu que agradeço, professor. O prazer foi meu dividir essa noite com você, com o doutor Rodrigo, doutor Tadeu, e estamos à disposição para esclarecer sempre as dúvidas que vierem a surgir. Muito obrigado. Bacana. Pessoal, terminamos o nosso programa Bate-Papo das 6. Espero que vocês tenham gostado. Tá vendo? Tenho certeza que valeu a pena tanta informação nesse período, feita com carinho, com preocupação, para você tornar uma pessoa melhor. E aí, tá se cuidando? Use máscara, álcool em gel, porque juntos nós vamos vencer essa guerra contra o Covid-19. Depende da gente. Muito obrigado, forte abraço. E amanhã, programa Bate-Papo das 6, com a psicóloga a doutora Jamile, o padre Maurício, falar um pouquinho da espiritualidade, cuidar da alma, do espírito, que é bom. A gente precisa disso para ter uma vida melhor. Veja amanhã, vai valer a pena também. Forte abraço, gente. Tudo de bom.